Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é respiração celular. Nesta aula, a gente vai aprender o que é respiração celular, as etapas desse processo, onde que ela ocorre, vai compreender também sobre o ATP, que é a molécula energética utilizada pelos seres vivos, e algumas relações, como a relação da diabetes com a respiração celular e as vias de metabolismo alternativo. O que é a respiração celular? Onde que ela ocorre? Como o próprio nome diz, a respiração celular ocorre no interior das células e é o processo que alguns seres vivos realizam para produzir energia. Então não basta o ser vivo ter alimento, é necessário também que ele retire a energia desses alimentos, como através do processo de respiração celular. Alguns esclarecimentos são importantes. A gente utiliza essa palavra respiração no nosso dia a dia, mas a entrada e a saída de gases do nosso pulmão, na verdade, se chama ventilação. A respiração, de fato, ela ocorre no interior das células. Então, de uma maneira muito simples, se a gente pudesse definir o que é respiração celular, é um processo que os seres vivos realizam para retirar a energia contida nos alimentos. Quais são os seres vivos que realizam a respiração celular? São as plantas, algumas bactérias, alguns fungos e os animais de maneira geral. É importante esclarecer, no caso das plantas, que a fotossíntese é um processo diferente da respiração celular. Enquanto a fotossíntese é um processo que alguns seres vivos realizam para produzir o alimento, a respiração celular é um processo para a retirada da energia desses alimentos. No caso das plantas, elas fazem fotossíntese e também respiram. Bom, e o que é necessário para a respiração celular acontecer? É necessário o alimento, que a gente vai chamar de glicose, e gás oxigênio. E o que é produzido na respiração celular? É produzido gás carbônico, água e libera energia, que fica armazenada na forma de ATP. Então, o processo ocorre da seguinte maneira. No interior das células, o alimento, a glicose, ao se juntar com gás oxigênio, se transformam em gás carbônico, água e ainda libera energia, que é armazenada na forma de ATP. Se a gente pudesse observar, a reação química balanceada seria dessa forma, de acordo com o número de mols. Então, a gente precisa do gás oxigênio para realizar o processo de respiração celular e nesse processo a gente acaba liberando o gás carbônico. E o que é o ATP? Essa molécula que armazena energia. Ela tem uma fórmula química e o nome correto dela é adenosina trifosfato. Por quê? Porque possui 3 grupos fosfatos, 3 átomos de fósforo no grupo fosfato, e essa ligação é altamente energética, o que faz com que essa molécula pequena consiga armazenar energia. E como a molécula é pequena, ela é facilmente utilizada no interior da célula. Mas, para a respiração ocorrer, precisa do alimento e do gás oxigênio lá dentro da célula. A questão é, como que o alimento e o gás oxigênio chegam ao interior da célula? Vai precisar da ajuda do sistema digestório, que absorve o alimento, o açúcar, a glicose, e o sistema respiratório, que absorve o gás oxigênio. Depois, a glicose e o gás oxigênio são encaminhados ao sangue, e o sangue distribui para todas as células do corpo para realizar o processo de respiração. Então, a corrente sanguínea é responsável por distribuir o gás oxigênio e o alimento para todas as células do corpo. Então, como que se dá o início do processo respiratório? O início do processo respiratório se dá quando no interior das células tem gás oxigênio e tem o açúcar, que é a glicose. Onde é que ocorre a respiração celular? A respiração celular acontece, parte dela vai acontecer no citoplasma da célula e parte vai acontecer numa organela da célula que se chama mitocôndria, a organela responsável pela produção de energia.
Se a gente pudesse observar as características dessa organela, que é a mitocôndria, ela é uma organela que possui DNA próprio, que a gente chama de DNA mitocondrial. Ela possui uma membrana externa e uma membrana interna. As dobras dessa membrana interna a gente vai chamar de crista, as cristas da mitocôndria. E o interior dela é a matriz mitocondrial. Então, para a gente entender as etapas do processo respiratório, o que a gente tem que entender antes? O que a gente tem que saber? Que a respiração celular ela é dependente de gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio, ela não vai acontecer. Outra coisa é que a respiração celular também ela é chamada de respiração aeróbia, porque ela depende do ar. Ela produz uma alta quantidade de energia. Consegue armazenar energia em média de 32 a 38 moléculas de ATP. Parte dela vai ocorrer no citoplasma e parte da respiração vai acontecer nas mitocôndrias. Ela envolve 3 etapas da respiração, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E por fim, que é um processo complexo que envolve várias reações químicas. Então vamos lá, entender as etapas da respiração celular. A primeira etapa é a glicólise, ela ocorre no citoplasma e libera aí para a célula um saldo de 2 ATPs. A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, já ocorre no interior das mitocôndrias e também libera 2 ATPs. E a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons, que ocorre no interior das mitocôndrias e libera aí um saldo médio de 32 a 34 moléculas de ATP. Então, relembrando, a respiração acontece no interior das células quando a glicose e o gás oxigênio se transformam em gás carbônico, água e ainda liberam energia. A primeira etapa da respiração celular, a glicólise. O que acontece na glicólise? Na glicólise, a molécula de glicose ela é quebrada, se transformando em 2 moléculas de ácido pirúvico, também chamada de piruvato. Essa quebra da glicose é o suficiente para liberar energia para formar 2 moléculas de ATP. Só que acontece o seguinte, perceba que a glicose é um açúcar de 6 carbonos. Quando ela quebra no meio, ela forma 2 ácidos pirúvicos, cada um fica com 3 carbonos. Como a glicose tem 6 oxigênios, quando ela quebra no meio, formando 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma vai ficar com 3 átomos de oxigênio. Já com o hidrogênio, que ela tem 12 átomos de hidrogênio, quando ela quebra ao meio, cada molécula de ácido pirúvico fica com 4 hidrogênios. A questão é, e para onde que vão os outros hidrogênios? Existe uma molécula chamada NAD. O NAD é um carregador. Ele fica esperando. Quando esses hidrogênios são liberados, ele capta esse hidrogênio formando o NADH. Então, o que se tem realmente na primeira fase, na primeira etapa? A quebra da molécula de glicose, liberando 2 ATPs, 2 NADHs e 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, ao final da primeira etapa da respiração, da glicólise, tem 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs e 2 NADs e a liberação de energia. Já a segunda etapa da respiração é chamada ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, lembra do ácido pirúvico, do piruvato? Ele é transformado em uma outra molécula chamada acetilcoenzima A. Então, essa acetilcoenzima A, o ácido pirúvico, que é o piruvato, se transforma em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A participa de uma série de reações chamadas ciclo de Krebs. Nessa série de reações químicas, várias reações químicas, é liberado gás carbônico. Ou seja, por isso que na respiração se libera gás carbônico. Além disso, essa série de reações químicas levam à formação de 2 moléculas de ATP e os hidrogênios vão sendo liberados. E algumas moléculas chamadas NAD e FAD pegam o hidrogênio se transformando em NADH e FADH. Então, o saldo energético do ciclo de Krebs são 2 ATPs.
Agora, a terceira e última etapa do processo respiratório se chama cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Nesse processo, o NADH e o FADH, que eram aqueles carregadores que pegaram o hidrogênio lá no ciclo de Krebs, têm um papel essencial. Eles vão permitir que lá no interior das mitocôndrias, os NADH e os FADH devolvam o hidrogênio. Como? Permitindo que eles sejam liberados para o espaço entre a membrana interna e a membrana externa, da seguinte maneira. O NADH e o FADH liberam o hidrogênio para o espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Esses hidrogênios, quando vai para o espaço entre membrana, eles deixam o elétron deles bem na membrana interna da célula e eles começam a percorrer a membrana interna. Esses hidrogênios vão retornar para o interior da matriz mitocondrial. Como? Por uma enzima chamada ATP sintase. Quando o hidrogênio retorna para a matriz mitocondrial, ele dá força para essa ATP sintase girar e quando ela gira, ela consegue produzir 32 moléculas de ATP, produzir energia. Esse hidrogênio retornando para o interior da célula, ele vai encontrar um gás oxigênio, porque lembra que para a respiração precisa de gás oxigênio? O gás oxigênio, ao encontrar com os hidrogênios, formam a molécula de água. Então, numa imagem melhor para a gente entender, o NAD, quando chega lá no interior da matriz mitocondrial, devolve os hidrogênios. Como ele devolve os hidrogênios vai para o espaço entre membrana, só que deixa os elétrons na membrana interna, por isso cadeia transportadora de elétrons. Esses hidrogênios querem retornar para a matriz mitocondrial por uma enzima chamada ATP sintase. Quando o hidrogênio retorna para a matriz mitocondrial, ele dá força para a ATP sintase girar e produzir ATP, produzir energia. O hidrogênio se encontra com o oxigênio e formam a molécula de água que é liberada no processo respiratório. Então, qual que é o saldo energético da respiração? Na glicólise é produzidos 2 ATPs, no ciclo de Krebs 2 ATPs e na cadeia transportadora de elétrons aproximadamente 32 ATPs. Ou seja, o saldo energético total é próximo de 36 ATPs. Então, de uma forma resumida, agora a gente consegue entender por que a glicose, quando se junta com gás oxigênio, consegue liberar gás carbônico, água e ainda liberar energia que é armazenada na forma de ATP. Entendendo o processo respiratório, a gente pode entender algumas doenças relacionadas ao metabolismo, como a diabetes. A diabetes ela é caracterizada por um alto teor de glicose de açúcar na corrente sanguínea, ou seja, o açúcar não consegue entrar nas células e para o interior das células. Ao invés de entrar na célula, ele fica percorrendo a corrente sanguínea. Para isso, quando a pessoa tem diabetes, uma das formas de tratamento é a insulina. A insulina é um hormônio que permite que o açúcar saia do interior dos vasos sanguíneos e entre no interior das células. Quais são as consequências de uma pessoa que tem diabetes, mas não trata, que o açúcar fica alto lá no interior dos vasos sanguíneos? A célula vai precisar de energia. Como ela não tem açúcar para produzir energia, aos poucos essas células podem até morrer. É quando, por exemplo, alguns diabéticos começam a amputar determinados membros, justamente por falta de energia, por falta de açúcar no interior das células que não permite a respiração celular. E agora, o que acontece com os seres vivos que estão em condições escassas de gás oxigênio, que não tem gás oxigênio disponível para realizar o processo respiratório? Esses seres vivos têm vias alternativas de metabolismo. A mais conhecida é a fermentação e também um outro tipo de respiração chamada respiração anaeróbia, uma respiração que não utiliza o gás oxigênio. Por fim, eu agradeço pela presença, pela aula de hoje e até a próxima. Tchau!